Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estão estudando muito? Certo. Bom, não deu tempo de concluir o que eu tinha previsto para a aula passada, mas surgiu algumas dúvidas ali. Mas hoje a gente vai concluir, né? A última coisa que a gente viu foi o limite trigonométrico fundamental. A gente vai continuar a partir desse ponto. Depois a gente vai trabalhar um pouco sobre um conteúdo muito importante, que é o teorema do valor intermediário. Inclusive, na lista de vocês tem uma questão lá para vocês resolverem usando esse teorema. E depois a gente vai entrar numa parte muito interessante. A gente vai trabalhar um pouco com limites infinitos, limites no infinito e outros assuntos que a gente vê depois. Bom, sem me demorar muito, eu vou colocar para vocês aqui o que é o limite trigonométrico fundamental, que foi o último assunto da aula passada, que é esse limite aqui. Ó. Vocês lembram, né, que a gente provou, repito, que aquela demonstração que nós fizemos não é uma demonstração com o máximo de rigor matemático, mas ela é uma boa demonstração. E nós provamos que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, era exatamente igual a 1. Bem, mas para provar esse limite, vocês lembram que nós usamos a seguinte desigualdade. O cosseno de x menor ou igual que seno de x sobre x menor ou igual que 1 sobre o cosseno de x. Né? Então, a função seno de x sobre seno, nós mostramos que ela era uma função que estava limitada pelo cosseno e pela função secante, que é 1 sobre seno, 1 sobre o cosseno. Nós vimos que isso aqui era verdade em um intervalo aberto que continha o ponto zero. Então, nessas condições, nós aplicamos o teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche. Né? Então, para ilustrar o que está acontecendo aqui nessa desigualdade, eu trouxe para vocês, com o uso do GeoGebra, o que é a ideia geométrica do limite fundamental. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui, esse gráfico aqui em azul, é o gráfico da nossa função seno de x sobre x, aqui, ó. E como a nossa desigualdade expressa ali, próximo aqui do ponto zero, essa função está limitada inferiormente pela função cosseno e superiormente pela função 1 sobre cosseno. Então, quando eu coloco aqui a função cosseno, ó, a gente nota que próximo aqui do ponto zero, a função cosseno de fato, ela fica abaixo do gráfico da função seno de x sobre x. Ó. Essa função em verde é a função cosseno. E superiormente, aqui em vermelho, é o gráfico da nossa função 1 sobre cosseno. Então, de fato, aqui próximo do ponto zero, no intervalo aberto, a gente consegue que essas três funções aqui estão cumprindo essa desigualdade aqui. Então, nessas condições, a gente aplicou o teorema do sanduíche e mostrou que o limite trigonométrico fundamental era esse daqui, era exatamente 1. Depois, nós resolvemos esse limite aqui usando o limite trigonométrico fundamental. E nós vimos que esse limite aí era quem? Limite do seno 5x sobre x, quando x tende a zero, nós calculamos e vimos que era exatamente 5. Então, dando continuidade, eu não vou refazer esse exercício, eu vou continuar resolvendo outros agora. Bora calcular agora esse limite aqui. Ó. Limite de 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado quando x tende a zero. Ó, a priori, não tem a cara do limite trigonométrico fundamental. Fica até estranho assim a gente olhar para cá. Não, eu vou usar o limite trigonométrico fundamental. Inclusive, eu queria até chamar a atenção de vocês que a gente já tem vários métodos de resolver limite aqui, né? Então, a gente tem vários teoremas. Tem um teorema do confronto, tem o critério da função contínua. Se a função é contínua no ponto, tu pode substituir direto.
Às vezes, quando tu tem indeterminação, tu tem que multiplicar pelo conjugado do número em cima e embaixo para tirar a indeterminação. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, olha, você pode me perguntar o seguinte, professor, quando é que eu vou saber o que eu vou usar? Na verdade, isso aí você só vai adquirir com a prática. Quando você fizer muitos exercícios, aí você vai começar a ter a habilidade de olhar para determinado limite e já saber, assim, previamente o que dá para usar, o que não dá para usar. Então, por isso que é muito importante que vocês façam bastante exercícios, diversos, né? Vê o que dá certo, vê o que não dá certo. Às vezes, tu cai numa indeterminação ali, 0 sobre 0, aí o que tu tem que fazer? Volta e procura outro método, que aquele não deu certo. Bem, bora continuar, né? Então, bora calcular esse limite aqui usando o limite trigonométrico fundamental. O limite é limite quando x tende a 0 de quem? 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado. Ó, nota que aqui não tem o limite trigonométrico fundamental logo de cara, então não dá para calcular direto. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do número que aparece aqui em cima. Quem é o conjugado? É 1 mais cosseno de x. Bora fazer isso. Então, aqui 1 mais cosseno de x, e aqui embaixo 1 mais cosseno de x. Eu mudei alguma coisa no meu limite? Não, né? Porque quando eu faço isso é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então, não tem nenhum problema. Aí, olha o que aparece aqui. Ó. No numerador, eu tenho 1 menos cosseno, que multiplica 1 mais cosseno. Aí você tem que lembrar daquela propriedade. A mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, esse limite aqui, ele vai ficar assim. Ó. Limite, quando x tende a 0, no numerador vai aparecer 1 ao quadrado menos o cosseno ao quadrado de x, dividido por... Eu vou escrever assim porque vai facilitar as contas depois. Eu vou separar em dois limites. 1 sobre 1 mais cosseno de x. Ok. Aqui em cima, tu tem 1 menos cosseno e 1 mais cosseno. Isso aqui dá 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Esse 1 que aparece aqui foi só para separar a fração. Se tu multiplicar 1 aqui, fica a mesma coisa. Embaixo tu tem x ao quadrado, 1 menos cosseno. Só fiz repetir aqui, não mudei nada. Ok. Aí, você tem que lembrar o seguinte. Como é que você vai sair dessa situação bem aqui? Primeiro você olha para cá. 1 ao quadrado pode ser escrito como 1 apenas, né? Porque 1 ao quadrado não vai alterar. Então, eu vou apagar esse 2 daqui. Aparece 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Isso é familiar para vocês? Sim, né? Você tem que lembrar o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, daqui, se você isolar o seno, olha o que vai aparecer. Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o cosseno de x. Ao quadrado, né? Então, 1 menos cosseno ao quadrado de x é quem? É seno ao quadrado de x. Aí você vai colocar o seno ao quadrado exatamente aqui. Então, isso aqui vai ser igual o limite, quando x tende a 0, de seno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado. Vezes... Eu vou separar logo no produto dos limites, né? Detalhe, eu posso fazer isso porque o limite dessa função aqui existe e o limite dessa função aqui existe quando x tende a 0. Então, eu posso separar em dois limites. A gente viu um resultado desse logo no início, quando a gente estava estudando limite. Se por um acaso um desses dois limites não existisse, eu já não poderia fazer isso direto. Mas nesse caso, o limite dessa função aqui, ele existe, o limite dessa também. Então, eu posso separar.
Então, vai ficar vezes o limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Isso quando o x tende a zero. Certo, professor? E agora? Eu tenho seno ao quadrado sobre x ao quadrado. Né? Existem duas formas de você resolver esse aqui. Uma forma eu vou fazer agora, porque escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever seno de x sobre x, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer isso. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, de quem? Seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado, vezes... Bora calcular logo esse limite aqui e ver o que dá. Essa função aqui, ela é contínua no domínio dela? Sim ou não? Sim, né? Em particular, ela é contínua no zero, porque cosseno de zero é 1, então essa função aqui ela é contínua no zero. Então, eu posso passar esse limite aqui, substituindo zero direto aqui, que eu não vou ter nenhum problema. Então, quando eu substituir zero aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 1 mais o cosseno de zero, que é 1, vai ficar meio. Então, eu vou ter um produto aqui desse limite com o meio. Ok. E agora, o que eu faço aqui? Aí você tem que lembrar do teorema da função composta. Que aqui a gente tem uma função composta. A gente tem aqui a função x ao quadrado, digamos assim. O que está aqui dentro é elevado ao quadrado, e a função de dentro é seno de x sobre x. Aí como é que a gente calculava? Passa o limite na função de dentro, vê o que dá. Qual o limite dessa função que está aqui dentro, seno de x sobre x, quando x tende a zero? É exatamente o limite trigonométrico fundamental, que dá 1. Aí depois, você verifica se a função que está aqui fora é contínua nesse ponto. Né? Quando o limite aqui dentro dá 1, vai ficar 1 ao quadrado. A função x quadrado é contínua em 1, então tu pode passar o limite aqui dentro sem nenhum problema. Então, isso aqui vai dar igual, abre o parêntese, vai ficar o limite, quando x tende a zero, do seno de x sobre x, tudo isso ao quadrado, vezes meio. Ok? Aqui dentro é o limite trigonométrico fundamental, que dá 1. 1 ao quadrado dá 1, vezes meio dá exatamente meio. Ok, isso é uma forma de resolver. Uma forma de resolver que eu estou dizendo essa parte daqui para baixo. Se você não quiser resolver assim, você pode pensar no seguinte, só esse limite aqui. Você pode pensar no seguinte, o limite do seno de x sobre x ao quadrado é isso. Não vou escrever assim não, vou escrever assim. Então, tu tem seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Tu pode separar esse limite aqui como um produto de duas funções, sim ou não? Produto dessa função por ela mesma. Então, isso aqui vai ser igual ao limite do seno de x sobre x vezes seno de x sobre x, quando x tende a zero. Ao invés de escrever assim, você pode escrever dessa forma. Você multiplicar aqui em cima, ó, seno de x vezes seno de x vai dar seno ao quadrado de x. X vezes x vai dar x ao quadrado. Esse limite aqui existe, é o trigonométrico fundamental, que dá 1. Esse aqui também. Então, você poderia escrever assim, limite seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite seno de x sobre x, quando x tende a zero. Esse aqui dá 1. Dá 1 vezes 1, seria igual a 1. Isso aqui que eu fiz foi só para essa parte aqui. Você pode resolver usando o teorema da função composta, ou então você pode separar em duas funções e calcular o limite separado. Ok.
Então, essa aqui é mais uma questão que, a priori, não tinha cara de limite trigonométrico fundamental, mas a gente acabou verificando que, de fato, resolvia usando ele. Então, eu trouxe mais questões para a gente resolver. Essa é a segunda desse assunto, no caso. Essa outra aqui é bem simples, ó. Parecido com aquela primeira que a gente fez na aula passada. Seno de 6x dividido por 5x. Eu quero o limite dessa função quando x tende a zero. Vocês querem que eu faça essa ou deixo como exercício para vocês? Quem quer que eu faça, levanta a mão. A maioria é. Vocês não estão entendendo o que eu estou explicando. Tá bom, então, bora fazer essa daí, né? Bora calcular o limite do seno de 6x sobre 5x quando x tende a zero. Vocês lembram como a gente fez na aula passada? Ó, já posso calcular direto limite trigonométrico fundamental? Não. Porque aqui tem 6x, aqui tem 5x e aqui tem só o x tendendo a zero. Então, não tem a cara do limite trigonométrico fundamental ainda. O que eu posso fazer para ajeitar isso aí? Eu olho para cá e vejo que tem um 6 multiplicando x, né? Então, a ideia aqui é fazer o seguinte, multiplica por 6 em cima e embaixo. Eu não vou mudar nada no limite, porque é como se eu estivesse multiplicando por 1. E eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o 6 de posição com esse 5 aqui, porque isso aqui é um produto. Então, não vai ter problema. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a zero, do seno de 6x dividido por 6x vezes 6 quintos. Só troquei de posição, 5 com 6 aqui, ó. Nenhum problema, né? Ok. Esse 6 quintos aqui é uma constante, então eu posso tirar do limite, sem nenhum problema. Então, isso vai ficar igual 6 quintos limite quando x tende a zero do seno de 6x dividido por 6x. Ó, já está começando a ficar parecido com o limite trigonométrico fundamental. Ó. Tem 6x aqui, tem 6x aqui, mas ainda não tem 6x bem aqui. Então, ainda não dá para calcular. Então, o que a gente faz agora? Aqui é exatamente a mesma conta da questão anterior que a gente fez na aula passada. Eu vou chamar esse 6x aqui de u. Então, u é igual a 6x. Eu vou fazer uma mudança de variável. Né? Aí eu te pergunto, quando o teu x tende a zero, o que acontece com a tua u? Né? Então, eu vou chamar esse 6x de u, vou substituir aqui por u aqui em cima e no denominador. Acabei de colocar aqui. Aí tu tem que fazer a seguinte pergunta. Quando o teu x vai para zero, o que acontece com a tua função u? Ela vai para onde? Aí você tem que olhar para cá. Ó. Se esse x aqui vai para zero, a tua função u vai para onde? Vai para zero também. Então, vai para zero. Aí a gente vai fazer essa substituição agora. No lugar do 6x, eu vou botar o u. E como o teu u tende a zero, ao invés de escrever x, eu vou escrever u tendendo a zero. Então, isso aqui vai ser igual a 6 quintos, que multiplica o limite do seno de u, dividido por u, quando u tende a zero. Agora sim, né, professor? Dá para calcular direto. Limite do seno de u sobre u quando u tende a zero. Exatamente o limite trigonométrico fundamental. Então, esse limite aqui dá 1. 1 vezes 6 quintos dá 6 quintos. Ok. Então, eu trouxe mais exemplos ainda para a gente resolver. Esse é só um deles. Esse outro aqui eu vou deixar como exercício. Ele é bem tranquilo. A ideia é a mesma. Substitui a tangente aqui e faz umas contas que tu vai chegar no resultado. Esse aqui é mais interessante. Esse eu quero fazer. Então, deixa eu apagar aqui. Vou escrever aqui o limite.
Então, vamos calcular o limite quando x tende a π de quem? Seno de x quando x tende a π não, sobre x menos π. Agora sim, esse é mais legal. Ó, nota que aqui é tudo diferente, né? Aqui é seno de x, aqui já no denominador é x menos π, e aqui x tende a π, não tende a zero. Então, está totalmente diferente do limite trigonométrico fundamental. Como é que a gente faz isso? Então, uma estratégia aqui é você usar a substituição. Quem eu vou substituir? Bom, eu vou olhar aqui para o denominador e vou chamar essa diferença x menos π de u. Então, u vai ser igual a x menos π. Ok. Observa o seguinte, como u é x menos π, quem é o x? Só o x separado. Eu vou isolar o x bem aqui. Isso implica que o x vai ser igual a u mais π. Ok. Então, já sei quem é meu x, já sei quem é meu u. Falta o que para substituir lá? A tendência para o meu u. É para onde é que a minha função u vai quando o x vai para π. Aí você tem que fazer a seguinte pergunta. Quando o x tende a π, a tua função u vai para onde? Aí você olha bem aqui, ó. Quando o teu x vai para π, a tua função u vai para onde? Aqui vai ficar π menos π, que vai dar zero. Então, a tua função u vai para zero. Ok, então a gente já tem quem é a nossa função u, a gente já sabe quem é o x, e a gente já sabe para onde a u está tendendo. Está tendendo a zero quando o x vai para o π. Então, a gente vai substituir essas três coisas aqui no nosso limite. Então, isso aqui vai ficar igual limite do seno de u mais π dividido por u quando u tende para zero. Já resolvi dois problemas, vocês observaram? Já apareceu u aqui e aqui u tendendo a zero. Só que tem um problema, aqui tem uma soma, né? Não é seno de u, é seno de u mais π. Então, tenho que, de alguma forma, tirar esse problema aqui em cima. Aí você tem que lembrar de uma outra situação. Ó. Quem é o seno de A mais B? Vocês lembram disso? Isso aqui vai ser igual, acho que não vai dar para escrever tudo aqui. Vou escrever menor um pouquinho. Quem é o seno de A mais B? Vai ser igual seno do primeiro, seno de A, cosseno do segundo, cosseno de B, mais, se fosse o cosseno aqui ia trocar de sinal, tem que lembrar disso, mas como é seno vai manter, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, você tem que lembrar disso aqui. Como aqui aparece o seno da soma de u mais π, você tem que lembrar dessa relação aqui. Seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, a gente vai usar isso aqui ali agora. Então, usando essa identidade aqui, esse limite vai ficar assim. Limite, quando u tende a zero, de quem? Vai ficar seno de u cosseno de π, seno de u cosseno de π, mais seno de π cosseno de u. Seno de π cosseno de u. Tudo isso dividido por u, quando u tende a zero. Então, a gente chegou nesse limite aqui. Aí você tem que lembrar o seguinte, quanto é que vale o seno de π? Quem sabe me responder? O seno está no eixo x, o π é 180 graus. É isso aqui, ó. Então, o seno é a imagem aqui no eixo x, no eixo y.
Quando você está aqui no π, 180 graus, você caminhou para cá, foi, e chegou exatamente nesse ponto. Qual o valor no teu eixo y exatamente nesse ponto? É 0, né? Então, seno de π é 0. Então, essa parcela da soma aqui no numerador vai para 0. Sobra quem? Seno de u, cosseno de π dividido por u. Só que a gente sabe também quem é o cosseno de π, né? Cosseno de π é quanto? É 1? Não, é menos 1. Cosseno é o eixo x. Ó. Então, quando você caminhar 180 graus, ou π, você vai parar bem aqui assim. Aqui é exatamente menos 1. Em relação ao eixo x, ao eixo dos cossenos. Então, bem aqui, esse cosseno é menos 1. Aí, o que sobra? Vai sobrar quem? Vai sobrar o limite. Vou escrever melhor, né? Esse menos 1 aqui é uma constante, sim ou não? Eu posso tirar ele do limite. Então, vai ficar menos o limite do seno de u sobre u quando u tende para 0. Agora sim, professor, é só aplicar o limite trigonométrico fundamental e resolver o problema. Então, isso aqui vai dar igual menos 1. Aqui acabou a tua questão. Foi difícil? Não, né? Necessário lembrar de algumas coisas básicas. Essa relação fundamental aqui. Na questão anterior, a primeira que a gente fez, a gente tinha que lembrar do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Ok. Essa outra aqui também, ela não é difícil. Ó. É o limite da tangente de 3x dividido pela tangente de 5x. Essa aqui também é exercício para vocês fazerem em casa. Chegar lá em casa hoje, antes de dormir, assim, 11h30, aí você senta lá e mete ficha. Eu fiz muito isso, gente, é bacana. Ok. Como eu havia falado, né, a gente vai falar também do teorema do valor intermediário. O que diz o teorema do valor intermediário? Ele não é um teorema difícil, né? A ideia dele é tranquila. É essa daqui, ó. Então, tu tem uma função f contínua no intervalo fechado AB, né? Ok. E tu pega um ponto N que está entre as imagens do ponto A e as imagens do ponto B. Quando eu falo isso, eu estou querendo te dizer que a imagem do A é diferente da imagem do B. Então, nessas condições, esse teorema te garante que existe um ponto no intervalo aberto, um ponto C no intervalo aberto AB, de tal modo que a imagem desse ponto, ou seja, f de C, vai ser exatamente o N. Ok, professor, mas ainda não está muito claro para mim. Para facilitar a tua vida, a gente pode fazer uma interpretação geométrica. Seguinte forma. Observa que no teorema ele não te fala nada sobre o comportamento da função, o que ela faz ali naquele intervalo AB. Ele só te fala que ela tem que ser contínua, definida no intervalo fechado AB, e o f de A tem que ser diferente do f de B. Então, tu pode pensar assim, ó. Bora considerar aqui esse gráfico. Aqui é o y, x, e aqui o intervalo fechado AB. Ok, esse aqui é o intervalo onde a tua função é contínua. Intervalo fechado AB. O que o teorema te pede é o seguinte, olha, o f de A tem que ser diferente do f de B. Então, bora supor que a imagem do A está bem aqui. F de A. E que a f do ponto B está aqui em cima. F de B. Ok. Então, a tua função é contínua nesse intervalo. F de A, nesse caso, é menor que f de B. Pode ser o contrário, sem nenhum problema. E eu te dou um ponto bem aqui, um ponto N. Então, o teorema te afirma que nessas condições, uma função contínua no intervalo fechado, se tu pegar um ponto aqui no meio, entre a imagem do A e a imagem do B, vai existir um ponto aqui no meio, um ponto C aqui no meio, do intervalo aberto AB,
que a imagem desse ponto C pela tua função vai dar exatamente o n. Bom, fica mais fácil de tu enxergar se tu passar uma reta horizontal aqui, digamos assim, né? Então a tua função em algum momento ela vai ter que cruzar essa reta. Digamos que foi no ponto C. Então é isso aqui que acontece, se tu for desenhar o gráfico da tua função. Ok, então se ela é contínua, isso acontece, né? Esse C está dentro do intervalo aberto AB. Ok, e se ela não for contínua, por que o teorema que pede que a função seja contínua? Se ela não for contínua, você pode pensar nessa seguinte situação aqui. Aqui tem um intervalo AB. A função é contínua nesse intervalo fechado. Mais uma vez, supõe que o f de A está aqui embaixo e o f de B está bem aqui. E eu te dou um ponto N aqui no meio. Então, se ela não for contínua, eu traço uma reta horizontal aqui. Aí você pode pensar numa seguinte função, desse jeito aqui. Uma função que sai daqui, chega bem aqui, por exemplo, e bem aqui ela pula para cá. Ó, nota que a função, o gráfico da função não cruzou essa linha que dá exatamente aqui no valor do n. Então, nesse ponto aqui, a tua função não é contínua, digamos que é um ponto C aqui. O fato dela não ser contínua nesse ponto acarretou o seguinte, que não existe um ponto no intervalo aberto AB que a imagem dá o C, nessas condições. Então, é por isso que é necessário que a tua função seja contínua. Ok. Uma outra pergunta que pode surgir é a seguinte. Professor, tá, ok, eu entendi o teorema. Se tu tem uma função contínua no intervalo fechado e um ponto N aqui no meio, existe um cara aqui no domínio que a imagem dele vai dar o N. Só tem esse C aí, né? Só existe esse ponto no domínio. O teorema não te garante que esse ponto vai ser único. Por exemplo, tu pode ter uma função que faz isso aqui, ó. Aqui o intervalo AB, aqui a imagem do A, e lá em cima a imagem do B. E bem aqui eu te dou um ponto N, um valor N. Então, se eu traçar uma reta horizontal aqui, a tua função pode ter essa característica. Quando ela chega aqui, ela pode dar uma oscilada, ó. Olha o que aconteceu. Então, tua função é contínua no intervalo AB. Ok. F de A, nesse caso, é menor que F de B, e tu tem um ponto N aqui no meio. Nesse caso, a tua função, o gráfico da tua função cruzou quantas vezes essa reta horizontal aqui, ó? Exatamente 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso quer dizer o seguinte, que tem 5 pontos aqui no domínio, tem um bem aqui, um outro bem aqui, um outro bem aqui, um outro bem aqui e um outro bem aqui. Tem 5 pontos aqui no teu domínio que a imagem dá exatamente o N. Então, o teorema não te garante que esse ponto é único, ele só te garante que existe. Ok, então, para continuar, bora fazer algumas aplicações, né? Então, tá aqui a ideia que eu falei para vocês, eu coloquei no gráfico, só que aqui, ó, f de B menor que f de A. E aqui em vermelho a nossa função contínua no intervalo fechado AB. Então, a gente tem aqui N entre o f de B e o f de A. E exatamente, ó, se eu passar uma reta horizontal aqui, bem nesse ponto em azul, é exatamente, se eu projetar aqui em X, é exatamente o C. Esse C está no intervalo aberto AB. Ok. Então, usando esse teorema que a gente acabou de ver, tem esse exemplo aqui, ó, mostrar que essa equação aqui, ela tem uma raiz, pelo menos uma raiz nesse intervalo aqui, entre 1 e 2. Ok, se caísse na prova, como é que você ia resolver isso? Então, deixa eu colocar aqui, né? Suponha que o dia de prova fosse hoje, estava lá a questão dessa daí. Como é que você ia resolver isso?
Então, quero mostrar aqui, essa equação aqui, 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Ela tem uma raiz nesse intervalo aqui, ó, entre 1 e 2. Como é que eu faço para mostrar que essa equação tem uma raiz nesse intervalo? Então, a solução aqui, você não vai, é claro, calcular a raiz dessa equação. O objetivo aqui é usar o teorema do valor intermediário. O que você tem que notar primeiro é o quê? Que isso aqui, né, tu pode definir uma função dessa forma que ela seja contínua nesse intervalo aqui. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Então, você tem que escrever assim. Note que a função f de x igual 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x igual menos 2 é contínua nesse intervalo 1, 2. Ok, por que essa função é contínua? Quem sabe me dizer? Porque ele é um polinômio, né? Então, a gente viu que todo polinômio é uma função contínua no seu domínio. E o domínio de qualquer polinômio é o conjunto dos números reais. Então, se é contínuo no domínio dela, e esse camarada aqui faz parte do domínio, então, com certeza é contínuo nesse intervalo. Pois f de x é um polinômio. Ela é contínua nesse intervalo, pois se trata de uma função polinomial. Ok. Agora, o que você tem que fazer? Você calcula a imagem da tua função no ponto 1 e a imagem da tua função no ponto 2. E ver o que dá. Ok. Aí você faz f de 1. Quanto é que dá f de 1? Você vai substituir onde tem x por 1 aqui. Então, vai ficar 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2. O que dá isso daqui? Vai ficar 4, né? 4 vezes 1 ao cubo dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Com mais 3, isso aqui vai dar menos 1. Ok. Observa o seguinte. A imagem do 1 deu menos 1. Menos 1 é menor que 0? Sim ou não? Sim, né? Então, isso aqui é menor que 0. Ou seja, olha o que eu acabei de obter. Que f de 1 é menor que 0. A imagem do ponto 1 está dando negativo, ok. Aí você calcula também a tua função no ponto 2. O que é a função no ponto 2? Vai ser 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2 igual a... Bora pensar, né? 2 ao cubo dá 8, 8 vezes 4 vai dar 32, né? Ok. Aqui vai dar 32, 2 ao quadrado, 4, 6 vezes 4, 24. 24 para 32 sobra 8, né? Certo. Aqui tem 6. 8 mais 6, 14, né? 14 menos 2 vai dar 12. 12. 12 é maior que 0, né? Então, você escreve aqui maior que 0. Olha o que você obteve.
A imagem da tua função no ponto 2 é maior que 0. Vou escrever assim, 0 é menor que f de 2. Continuar para cá. Vocês estão entendendo, né? A gente acabou de verificar o seguinte. Essa função aqui ela é contínua nesse intervalo. Além disso, f de 1 é menor que 0, que é menor que f de 2, ou seja, esse 0 que está bem aqui, ele está fazendo o papel do m lá no teorema. Aí você tem que escrever o seguinte, eu vou abreviar, até esqueci de falar isso. Teorema do valor intermediário, essa é a abreviação do teorema. O que o teorema te garante? Existe um ponto C no intervalo aberto 1, 2, tal que a tua função aplicada no ponto C vai dar exatamente o 0. Vocês entenderam? Já acabou a questão? Diga. É assim, ó. Bora voltar lá no teorema que fica mais fácil de entender. O teorema te diz o seguinte, tu tem uma função contínua em um intervalo fechado, né? De modo que as imagens são diferentes e tu tem esse ponto aqui no meio, entre a imagem do ponto A e a imagem do ponto B. Então, o teorema te garante que existe um ponto no intervalo aberto AB, onde a imagem desse ponto vai dar o N. Nessa questão aqui, tu tem a seguinte configuração. Vou botar um gráfico aqui, ó. Nessa questão, tu tem a seguinte configuração. Ok, que ela é contínua a gente já viu, né? Ela é contínua nesse intervalo. Ok, né? A gente viu que a imagem do ponto 1 é menos 1, é menor que 0. Ou seja, isso aqui, ó. Isso aqui é menos 1. Vou botar assim, f de 1 é igual a menos 1, tá bem aqui. Bem aqui. E a tua função calculada no ponto 2 deu quanto? Deu 12, né? Ó, bem aqui, ó. Tua função calculada no ponto 2 dá 12. Não vai ficar uma escala muito boa aqui não, mas vai dar para entender. Suponho que deu bem aqui. F de 2, que é igual a 12. Então, se tu for desenhar o gráfico dessa função, pelo fato dela ser contínua, em algum momento ela vai cruzar aqui o eixo x, né? Então, quando ela cruza esse eixo x aqui, esse ponto no domínio é exatamente o ponto C. Então, o teorema está te garantindo o seguinte, se tu tem essa função contínua no intervalo, que não é 2, aqui é 1, no intervalo fechado de 1 até 2, a imagem do teu ponto 1 é negativa, a imagem do teu ponto 2 é positiva, então, com certeza, existe algum ponto aqui nesse intervalo aberto, de 1 até 2, que a imagem vai dar 0, ou seja, que vai cair aqui em cima. A imagem desse ponto aqui é 0, bem aqui. Entendeu? Então, o teorema está te garantindo exatamente isso. Então, só para finalizar a questão, você tem que fazer o seguinte. Ok, o teorema já te dá isso aqui. Só que a tua função calculada nesse ponto dando 0 significa o quê? Que o 0 é uma raiz para essa equação aqui. Aí acabou. Ou seja, C é uma raiz da equação no intervalo 1, 2. E aqui finaliza a tua questão. Vocês entenderam, gente? O que é o teorema do valor intermediário? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, né? Então, bora continuar.
Então, esse aqui já foi. Ó, que eu acabei de colocar aqui no gráfico. Então, 1 está bem aqui, a imagem dele está dando -1 aqui embaixo. O 2 aqui, a imagem dele está lá para cima. E bem aqui nesse ponto, o gráfico da tua função está cortando o eixo X. Ó. Então, aqui seria o ponto C, digamos assim. Então, como consequência desse teorema do valor intermediário, a gente tem o teorema do anulamento, ou o teorema de Bolzano. É esse bem aqui. Ó. Na verdade, isso que a gente acabou de fazer foi usar o teorema do anulamento. Então, se tu tem uma função contínua, de modo que f de A e f de B assumem valores sinais contrários, então vai existir um ponto nesse intervalo aberto, de modo que f de C é exatamente 0, ou seja, esse C aqui ele é raiz para a tua função f. Ó. Então, tem mais uma questão aqui, essa eu não vou fazer, eu vou deixar como exercício para vocês. É muito parecida com essa daqui. A única diferença é que essa questão aqui, que eu acabei de fazer, a questão te deu um intervalo, onde no caso ela te deu um intervalo 1, 2, né? E a gente viu que f de 1 era menor que 0 e f de 2 era maior que 0. Nessa questão não, é diferente. Ó. Eu não te dei nenhum intervalo, eu só estou te pedindo para mostrar que essa equação aqui admite pelo menos uma solução real. Aí o que você tem que fazer? Você vai ter que procurar um intervalo onde a imagem dos extremos desse intervalo vão ter sinais opostos. Aí nessas condições, tu já pode aplicar o teorema do anulamento, que é esse daqui, e garantir que existe pelo menos uma solução para essa equação aqui. Então essa eu vou deixar como exercício para vocês. Essa aqui é mais bacana, é um outro exemplo que diz o seguinte, olha, um monge tibetano deixa o monastério às 7 da manhã e segue sua caminhada usual para o topo da montanha. E chega lá, no topo da montanha, às 7 da noite. Então, bora pensar no seguinte. Eu vou apagar aqui. Bora jogar isso num gráfico que fica mais fácil de enxergar. O gráfico resolve muita coisa. Então, aqui tu tem, pode-se dizer que é o eixo do tempo. E isso daqui eu posso dizer que é o eixo da altura da montanha. E aqui, 7 da manhã, e aqui 7 da noite é 19 horas, né? Ok, então tu tem essa situação aqui. Então, às 7 da manhã, ele estava na base da montanha, ou seja, na altura 0. Então, a imagem da função está exatamente aqui. Às 19 horas da tarde, 7 da noite, digamos assim, ele estava no topo da montanha, ou seja, ele estava lá em cima, na altura, digamos aqui, M. Ok, então ele teve que fazer esse percurso e subir, né? Digamos assim. Então, essa é para subir. Então, daqui tu vai ter que pensar o seguinte, ok, vou definir uma função que sobe, eu posso chamar essa função de g de x. Ok, mas o que o monge fez no outro dia? Na manhã seguinte, ele parte do topo da montanha às 7 horas, pega exatamente o mesmo caminho, volta e chega às 7 da noite. Ok, então bora desenhar outro gráfico aqui. Aqui, 7 da manhã, aqui 19 horas. Nesse caso é o contrário. Às 7 da manhã ele estava no topo da montanha. Estava lá em cima, na altura M. Quando chegou à noite, às 7 horas, ele estava na base da montanha, fez o caminho inverso. É a mesma função? Se a gente for pensar no gráfico? Não, né? Essa aqui tem esse gráfico e essa aqui tem esse outro gráfico. São funções diferentes. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma função f de t, e essa aqui eu posso dizer que é uma função g de t. Vocês estão entendendo a ideia? Ok, e o que a questão está pedindo, né?
Mostre que existe um ponto no caminho do monge, que ele vai cruzar exatamente na mesma hora do dia em ambas as caminhadas. Ou seja, vai ter em algum momento ali que ele vai estar voltando, tipo, meio-dia. Naquele horário ele estava no mesmo ponto, subindo. Vocês entenderam a ideia? Como é que eu faço para mostrar isso? É usando o teorema do valor intermediário. Eu não vou resolver toda a questão, vou dar uma ideia. Não vai ficar muito fácil. Tem uma questão dessa parecida com essa na lista de vocês. Ó, eu já dei aqui o esboço da situação. Eu tenho uma função f e uma função g. Na primeira função, f de 7 é 0 e f de 19 é m. Na segunda função, g de 7 é m e g de 19 é 0. Aí você tem que fazer o seguinte, vai definir, então defina a função eu vou chamar de h. h de t igual a f de t menos a g de t. Pergunta, essa função ela é contínua? Nesse intervalo de 7 a 19? Sim. Essa aqui é contínua, essa aqui é contínua. A diferença de funções contínuas é uma função contínua. Ok. Para aplicar o teorema, eu tenho que fazer o quê? Mostrar que h de 7 é menor que 0 e h de 19 é maior que 0, ou vice-versa. Aí dá para aplicar o teorema do valor intermediário e garantir que existe um ponto que isso aqui vai dar 0. Vocês entenderam a ideia? Ok, não vou fazer o resto da questão, vou deixar como exercício. Certo? Então, tudo isso aqui que a gente viu até agora, era para a gente ter visto na aula passada, só que não deu tempo, né? Então, vou trocar agora aqui o slide. É isso aqui. Então, para a aula de hoje, a gente vai ver agora isso aqui, ó, limites infinitos, e no infinito, limite fundamental e exponencial. Provavelmente não vai dar tempo de ver tudo isso aqui, porque é muito assunto. Tanto é que eu coloquei aqui aula 8 e aula 9. Ok. Mas o que é o limite infinito, né? Comecei a falar disso e não está legal. Deixa eu apagar aqui, eu já dei a ideia da questão. Ok, então está aqui a definição de limite infinito, né? Tem uma função definida nesse intervalo aberto, ó, de um ponto P e vai até mais infinito. Então dizemos que um ponto L... antes de continuar, alguém sabe me dar exemplo de uma função que ela está definida dessa forma? Uma função f de x igual a alguma coisa que o domínio dela é isso daqui. Um ponto P até o infinito. Mais infinito aqui. Alguém sabe me dar algum exemplo que tem como domínio essa característica aqui? É fácil, né? Por exemplo, eu posso pegar a função 1 sobre raiz de x. Qual o domínio dessa função? Pode ser 0? Não. Pode ser negativo? Também não. Então, o domínio dessa função é o quê? É um intervalo aberto de 0 até mais infinito. Então, essa função aqui é um tipo de função que cumpre essa primeira parte da definição. Tá. Então, na verdade, a definição não é difícil. É basicamente esse aqui, ó. O limite da tua função f é o número L, quando x tende a mais infinito, quer te dizer o seguinte, que a imagem da tua função fica muito próximo do número L quando x cresce indefinidamente. O que significa dizer x tender a mais infinito? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, esse símbolo aqui ele não representa um número. Alguns alunos confundem, tende a mais infinito, vai chegar no mais infinito. Não, isso nunca acontece.
Isso aqui é apenas uma simbologia para te dizer que o teu ponto x está crescendo indefinidamente, mas ele nunca chega no mais infinito. Ok, mas dizer isso, né, quer dizer o seguinte, olha, que eu acabei de falar, que os valores da tua função f de x ficam arbitrariamente próximos do ponto L, tornando-se o x suficientemente grande. Assim. Quanto mais eu cresço o valor do meu x, mais a tua função fica próxima do ponto L. Ou seja, por épsilons e deltas, né, dizer que limite de f de x é igual a L, quando x tende a mais infinito, significa, vou escrever assim não. Então isso aqui é equivalente a dizer que para todo epsilon positivo existe um m também positivo, tal que se tu pegar um ponto x maior que m, isso vai implicar que o módulo da tua função f de x menos L vai ficar menor que epsilon. Então essa é a definição de limite infinito. Quando eu falo limite infinito, olha, presta atenção o que acontece. Eu estou fazendo os pontos do teu domínio ir para mais infinito. Só que o que acontece com a tua imagem? Nesse caso, ela está se aproximando de um ponto, de um número. Nesse caso aqui, a gente vai chamar de L. Ok, isso para mais infinito. E para menos infinito, tem como definir? Tem. Por exemplo, o limite de f de x é igual a L, quando x tende a menos infinito, quer dizer o seguinte, é equivalente a dizer isso aqui, ó, que para todo número que eu pego positivo, vai existir, não vou botar positivo, né? Vai existir um m menor que zero, tal que, se tu pegar o x menor que o m, isso vai implicar que o módulo da tua função f de x menos L vai ser menor do que epsilon. Ok. Limite da tua função é igual a L quando x tende a mais infinito. Para todo número positivo que eu pegar, vai existir um número também positivo, tal que qualquer número que eu pegue maior que esse m, a imagem da tua função menos L vai ficar próximo, vão ficar próximo a uma distância menor que epsilon, ou seja, módulo de f de x menos L menor que epsilon. Dizer que o limite da tua função é L quando x tende a menos infinito, significa dizer que para todo epsilon positivo, existe um m menor que zero, tal que x menor que zero vai implicar que o módulo da tua função nesse ponto menos L vai ficar menor que epsilon. Ah, professor, isso está muito difícil. Você falou que não ia ter mais épsilons e delta. A gente pode pensar nisso aqui como épsilons e deltas. A gente pode pensar nesse m como sendo delta, sem nenhum problema. Ok, mas não se preocupe. Hoje eu acho que é a última aula que a gente vai falar dessa forma aqui, né? A rigor a gente não precisa, se bem que eu gosto mais dessa forma do que usando as propriedades. Certo, então, ó, eu trouxe aqui um gráfico para ajudar na ideia. Então aqui a gente tem uma função f, né? E aqui a gente tem o ponto L. O que é esse ponto L? É essa reta horizontal aqui. O valor constante dela é exatamente L. Então, se a gente for aqui olhar para o... Imagina que tem o eixo x aqui, né? Quanto mais eu aumento o eixo x aqui, o valor do x, ó, a imagem da tua função está indo para onde? Está descendo aqui, se aproximando dessa reta, cujo valor é L. Então, quando o teu x cresce, a imagem da tua função se aproxima dessa reta aqui em vermelho. Ou seja, está se aproximando de L. Então, a ideia é essa. Quando eu cresço o valor do x, a imagem se aproxima de L. Ó, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ó. Então, dizer que o x tende a mais infinito, não estou querendo dizer que ele vai se tornar um número, né? Esse mais infinito não é um número. Quando eu falo isso, eu penso no seguinte, olha, o que acontece com a minha função quando eu tomo valores no domínio muito grandes, arbitrariamente grandes, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, né?
A ideia é pensar o seguinte, o que acontece? Será que essa função se aproxima de um número ou não? Então é isso que tem que estar por trás do limite infinito. Ó, aqui a definição de limite da função quando ela vai para menos infinito, ó, é quando a imagem da tua função fica arbitrariamente próximo do L, quando x torna-se suficientemente pequeno. Quando eu falo suficientemente pequeno é porque ele vai caminhar para a esquerda do... Imagina assim, né? Aqui está o zero. Quando eu falo arbitrariamente pequeno é que eu vou caminhar com os pontos aqui nessa reta infinitamente para o lado esquerdo, o mais negativamente possível. Então a ideia basicamente é essa. Então tem a definição por épsilons e deltas, eu acabei de colocar, para todo épsilon positivo existe um n, pode depender de épsilon, esqueci de comentar isso, que cumpre essa situação aqui. Aqui ó, o gráfico que ilustra o limite quando x vai para menos infinito, ó. O que acontece com a tua função quando tu caminha aqui, ó, para a parte negativa? Quanto mais tu vai para a tua esquerda, mais o gráfico da tua função sobe e se aproxima aqui dessa reta em vermelho que vale L. Ok. Professor, como é que eu vou usar isso para mostrar, né? Algum limite. Então eu trouxe essa primeira questão aqui, ó. Como é que a gente mostra que esse limite aqui, ele dá o quê, né? Bom, uma ideia aqui, por exemplo, é usar a tabela. Limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito. Se eu pegar o x igual a 10, olha qual é a imagem da tua função. Vai ficar 0,1. Se eu pegar 1000, a imagem da tua função está dando 0,001. Quanto mais eu aumento aqui o valor de x no domínio, mais a imagem da tua função está se aproximando de qual número? De 0, né? Então, nessas condições, eu posso afirmar que esse limite aqui é 0 quando x vai para mais infinito? Sim, mas isso já prova? Não, né? Nem sempre a gente vai poder usar a tabela para mostrar. A priori, a gente vai usar essas duas definições aqui para mostrar que esse limite aqui é 0. Bora fazer isso aí. Deixa eu apagar aqui. Então, quero mostrar isso aqui. Que o limite 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a 0. Ok. Quando eu quero provar isso, eu quero provar o quê? Que para todo épsilon positivo existe um m também positivo, tal que x maior que m implica que o módulo da f de x menos L, só que nesse caso quem é o L, né? O limite é 0. Então ao invés de escrever L, eu vou escrever 0. Isso aqui tem que ficar menor do que epsilon. Qualquer número que tu me der, eu vou obter um número m, de modo que essa desigualdade vai implicar nessa. É isso que a gente tem que fazer. Aí você tem que ver o seguinte, olha. Note que vou fazer assim não. É o seguinte. Então, tome... Eu tenho que dizer quem é o m, né? Tome m igual a 1 sobre epsilon. Já estou te dando quem é o m. Se tu me der um epsilon igual a 3, por exemplo, o m vai ser 1/3. Se tu me der o epsilon igual a 2, o m vai ser meio. E assim vai. Ok, assim... Olha o que vai acontecer. Então, eu vou supor que isso aqui é verdade e vou chegar nessa desigualdade aqui.
Então, x maior que m. Um detalhe muito importante. X está tendendo a mais infinito, né? Um outro detalhe muito importante também. Posso usar essa ideia do x tender a mais infinito, ele vai ser um número positivo. Então, x vai ser igual ao módulo de x. Vocês estão entendendo a ideia? Posso usar isso. Ou eu posso usar a definição de módulo. O módulo te diz o seguinte, que o módulo de x é sempre maior ou igual que o número, né? O módulo de um número é sempre maior ou igual que ele. Maior ou igual que x. Isso aqui é maior que m. Estou supondo que isso aqui é verdade. Então, isso aqui é verdade, isso aqui é por definição de módulo. Então, o módulo de x é maior que m. Então, daqui tu tira isso. O módulo de x é maior que m. Se eu inverter aqui, eu vou trocar a desigualdade. Eu tenho que esse número é menor que esse. Os dois são positivos, não tem nenhum problema. Então, vou inverter essas duas frações aí. Vai ficar 1 sobre o módulo de x, que eu posso escrever assim. Posso ou não posso? Aqui era maior, agora vai ficar menor que m. Certo? Aqui, ó, tem 1 sobre x. Eu posso escrever 1 sobre x menos 0? Sim, né? Sem problema. Então, vai ficar o módulo de 1 sobre x menos 0. Isso aqui é menor que m, né? Quero fazer aparecer epsilon aqui. Como é que faz? Só um momento. Diga. Módulo. Isso aqui? Ah, não. Quando a gente quer mostrar isso aqui, a gente sempre supõe que isso é verdade. Na definição é assim, ó. Se você quer mostrar isso aqui, meio. Se x fosse meio, não entendi a tua pergunta. X não é epsilon? Não. Não, tu vai me dar um número positivo e eu vou ter que obter um outro número positivo aqui, m, de modo que essa desigualdade vai implicar nela. Então, isso aqui sempre é verdade. Qualquer número que tu me der, eu tenho que obter um número m, que isso daqui implique nisso. Só não estou lembrando qual é o m aqui, eu acho que não é esse não. O epsilon vai ser... Deixa eu colar aqui rapidão. Ah, eu fiz conta errada aqui. Tão simples. Isso aqui, na verdade, não. Eu inverti as duas frações aqui, ó. Aqui tu tem módulo de x sobre 1 maior que módulo de m sobre 1. Se eu inverter essa, eu tenho que inverter essa para trocar a desigualdade aqui. Então, isso aqui, na verdade, não era o m, é 1 sobre m. Não ia acertar nunca desse jeito. Tá vendo? Até eu erro. Acontece. Agora sim dá certo, ó. Aqui é 1 sobre m, e aqui vai aparecer 1 sobre m. Só que é o seguinte, eu não disse que o m era epsilon, 1 sobre epsilon? Se eu isolar o epsilon aqui, o que vai acontecer? Então, m é igual a 1 sobre epsilon, isso implica que o epsilon vai ser igual a 1 sobre m. Olha aqui o que a gente obtém daqui.
Isso aqui é um número positivo, porque o epsilon é positivo. Então, é 1 sobre m. Aqui não aparece 1 sobre m. Quem é esse aqui? É o epsilon. Ok. Bora recapitular o que aconteceu. Se eu quero mostrar que esse limite aqui, quando o x vai para mais infinito, é 0, eu tenho que provar que para todo número positivo que tu me der, eu vou encontrar um outro número positivo, que eu chamei de m, de modo que essa desigualdade vai implicar nessa. Então, eu vou usar essa para chegar nessa, sempre. Aí, o que eu fiz? Eu tomei o m como sendo 1 sobre epsilon. Então, essa desigualdade eu tenho aqui pela propriedade de módulo. O módulo de um número é sempre maior que o número. Isso aqui eu tenho que supor por hipótese. Então, supondo que isso é verdade. Então, o que eu tenho? Que o módulo de x é maior que m. Bem aqui. Aí eu inverti as frações aqui. Eu vou ter 1 sobre o módulo de x, que eu posso escrever como módulo de 1 sobre x, porque 1 é positivo. Aqui era maior, trocou o sinal, ficou menor. E aqui vai ficar 1 sobre m. Então, tenho nessa desigualdade bem aqui. Ao invés de escrever 1 sobre x, eu escrevi quem? 1 sobre x menos 0. Por que eu fiz isso? Porque eu quero chegar em algo desse tipo aqui. Isso é menor do que 1 sobre m. Só que 1 sobre m é quem? É epsilon, que vem daqui. Para finalizar, isso aqui implica em quê? Quem é 1 sobre x? Esqueci de comentar. 1 sobre x é a nossa função que aparece bem aqui, ó. A tua função f de x. Então, aqui vai aparecer f de x menos 0 é menor que epsilon. Então, como você chegou aqui, a gente caiu dentro da definição. Então, essa desigualdade implicou nessa. Portanto, esse camarada que aparece bem aqui tem que ser o limite. E aqui acaba a questão. Então, usando essa definição, a forma de mostrar o limite é esse aqui, por epsilon e delta. A gente acabou de mostrar que esse limite aqui é 0 quando x vai para mais infinito. A rigor, a gente não vai usar isso, a gente vai usar as propriedades, que é mais fácil. Então, aqui está o gráfico, ó, da nossa função f aqui. Ó. Nota que quanto mais o teu x cresce aqui, mais o gráfico da tua função se aproxima do eixo x aqui. Aí tem aqui esse teorema que eu acabei de falar das propriedades, ele vai facilitar muito a vida de vocês para calcular limites infinitos. Ele te diz o seguinte, é que tu tem K uma constante e supõe que o limite dessa função f é L1 quando x vai para mais infinito e da função g é L2 quando x vai para mais infinito. Então, nessas condições, o limite da soma vai ser a soma dos limites, no caso vai ser L1 mais L2, quando x vai para mais infinito. A constante que multiplica a função f aqui, ela vai sair do limite, vai multiplicar fora, ou seja, vai ficar k vezes o limite da função f, que é L1. O produto das duas funções, nesse caso, quando x vai para mais infinito, vai ser o produto dos limites, no caso L1 vezes L2. O quociente dos limites, ó, quando x vai para mais infinito, vai ser exatamente L1 dividido por L2, desde que esse L2 seja diferente de 0. No caso, se essa função g fosse igual a essa que a gente acabou de colocar aí, de provar que o limite era 0, não dava para dividir aqui, não dava para calcular isso aqui, não podia. E esse aqui é muito interessante, ó. O limite da raiz enésima da função f de x, quando x vai para mais infinito, é exatamente a raiz enésima do limite, que no caso é L1, onde esse n ele tem que ser um inteiro positivo. Detalhe, se esse n for um número for par, esse L tem que ser positivo, né? Porque tu vai ter aqui, se n for um número par, tu vai ter a raiz, como é que eu posso dizer? Raiz quadrática, né? Então, tu não vai poder ter um número negativo aqui, não vai ter como extrair a raiz. Então, se o n for par, esse limite tem que ser positivo. Aí, detalhe,
relacionando essas propriedades aqui que a gente acabou de ver, essa 1, 2 e 3, até essa 5 aqui, a gente cai nesse outro teorema, que ele é bem bacana. Se tu tem aqui uma fração positiva, P sobre Q, um número racional, então, esse limite aqui, quando x vai para mais infinito, 1 sobre x elevado a P sobre Q, é sempre zero. Analogamente, para menos infinito, ó, limite de 1 sobre x elevado a P sobre Q, quando x vai para menos infinito, isso também vai para zero. Ok, bora ver alguns detalhes sobre isso daí, né? Por exemplo, se eu botasse para vocês o seguinte. Pedisse para vocês calcular esse limite aqui. 1 sobre x ao cubo não, era x elevado a meio. X elevado a meio quando x vai para mais infinito. Bom, como a gente já sabe esse resultado que a gente acabou de colocar, olhando para cá, isso é um número racional? Sim, né? Então, quanto é que dá esse limite? Direto. É zero, a gente acabou de ver. Bem simples esse. Outro. Deixa eu pensar no outro aqui mais legal. 1 sobre raiz oitava de x ao cubo, quando x tende a menos infinito. Quanto é que dá esse limite aqui agora? Aí você tem que lembrar, se você não enxergar direto que essa raiz aqui é um número racional, você tem que lembrar da propriedade. Isso aqui é igual ao limite de 1 sobre x elevado a 3 oitavos, quando x tende a menos infinito. Então, é isso daqui. Ó. Isso aqui é um número racional, então, pelo teorema que a gente acabou de ver ali no slide, isso aqui tem que dar zero. Sem problema. Então, isso aqui é bem tranquilo, né? Não tem nenhum empecilho. Ok. Bom, já que a gente já viu tudo isso, né? Bora calcular esse exemplo aqui. Ele não é difícil. Nota que se você jogar um infinito aqui, né? Se você fazer esse número tender ao infinito aqui, o que vai acontecer? Aqui em cima vai para mais infinito e aqui embaixo vai para onde? Vai para mais infinito também. Então, tu vai ter um infinito dividido por um infinito. Isso não tem como calcular ainda. Tem um teorema que vai falar sobre isso depois. Mas, antes da gente ver esse teorema, bora calcular usando outra ferramenta. Deixa eu escrever aqui o limite. Então, a gente tem aqui o limite. Quando x tende, até esqueci, cadê o limite? Ah, tá aqui. Quando x tende a mais infinito, de x à quinta mais x à quarta mais 1, dividido por 2x à quinta mais o x mais 1. Deixa eu melhorar, isso aqui está muito feio. Quinta. Ok. Então, para calcular isso aqui, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou olhar no numerador quem tem maior expoente e vou tirar em evidência. A mesma coisa eu vou fazer embaixo. Quem tem maior expoente, eu vou tirar em evidência. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Vai ficar o limite quando x tende a mais infinito de quem? Tirando aqui o x à quinta em evidência, quem é que sobra? Vai sobrar 1 daqui, mais... Ó, aqui eu não tenho x à quinta, eu tenho x à quarta. Então, como não é o mesmo expoente, então vai ficar da seguinte forma, vai ficar 1 sobre
x, ó, se eu multiplicar aqui, ó, x à quinta vezes 1, vai ficar x à quinta sobre x. Dividindo, vai ficar x à quarta. Eu volto para cá. A mesma ideia eu uso para cá para 1 agora. Vai ficar mais, como não tem nenhum x aqui, vai ficar 1 sobre x à quinta. Isso aqui no numerador. Tudo isso dividido por, eu vou tirar também aqui x à quinta em evidência. Daqui vai sobrar o 2 mais, daqui a mesma ideia de cima, vai ficar 1 sobre x à quarta, mais 1 sobre x à quinta. Então, a gente tem isso aqui. Então, usando todas as propriedades que a gente acabou de ver nos teoremas, ó, aqui em cima a gente tem uma função que multiplica essa outra, e essa outra aqui é uma soma de funções. Ó. E cada uma delas a gente vai calcular o limite. Aqui embaixo é a mesma coisa. Detalhe, né? A gente pode simplificar esse com esse, direto. Aí a gente vai passar o limite aqui dentro. Aí você tem que analisar, olha, o que acontece aqui quando o teu x vai para mais infinito? Tu tem 1 sobre x. Quando o teu x vai para mais infinito, isso aqui vai para quanto? Vai para 0, né? Então, isso aqui vai para 0. 1 sobre x à quinta. No resultado anterior, como isso aqui é um número racional, quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para quanto? Vai para 0. Ok. Então, tu tem uma função que vai para 0, uma que vai para 0, e isso aqui vai para onde? Permanece o mesmo, né? Função constante. Então, dá 1. Então, tu tem 1 vezes 1, que está aqui fora. Em cima dá 1. Embaixo dá o quê? Quanto é que é o limite de 1 sobre x à quarta quando x vai para mais infinito? É 0, né? Então, esse aqui vai para 0, esse aqui vai para 0. O que sobra? Sobra um 2 bem aqui. Então, uma função vai para 0, outra vai para 0, e a outra se mantém no 2. Né? Então, esse limite aqui, ele vai dar quanto? Vai dar meio. Viu como ficou bem simples calcular? Então, limite infinito não é tão difícil, né? Eu sei que alguns de vocês estavam pensando assim, vai ser um negócio extraordinário. Não é tão difícil assim. Ok. E esse daí agora, como é que faz? Como é que a gente calcula esse limite aí? Então, o limite da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 menos x quando x tende a mais infinito. Como é que eu faço para calcular esse limite aqui? Nota que não aparece nem o quociente, nem nada aí, né? Se eu for fazer o x tender a mais infinito, o que vai aparecer aqui, se eu for substituir direto? Então, vou ter uma raiz de um número que cresce indefinidamente, né? Menos um número que vai crescer indefinidamente. Então, isso poderia dar isso aqui, ó. Mais infinito, olhando só para essa raiz, menos, que é o menos que está aqui, daria menos infinito. Daria algo desse tipo. Só que mais infinito com menos infinito dá o quê? É 0? Não dá para saber, isso aqui é indeterminado. Então não dá para trabalhar com situações desse tipo. Então quando você chegar nisso aqui, ó, tem alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. E agora, professor? O que a gente faz? Aí você vai ter que voltar para cá e fazer alguma coisa para trocar isso daqui, porque isso aqui não vai dar certo. Bom, uma forma de resolver é o seguinte. Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do número que está aqui. Aí você vai obter o seguinte. Vai ficar raiz de x ao quadrado mais 1 mais o x, tudo isso dividido por
raiz de x ao quadrado mais 1 mais o x aqui. Ok. Eu não mudei o meu limite, porque esse número dividido por esse dá 1, como se eu estivesse multiplicando por 1. E aqui em cima o que aparece? Aparece essa raiz menos o x, que multiplica a raiz mais o x, ou seja, aquela propriedade de novo que apareceu para vocês. Então esse limite aí vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito. No numerador vai aparecer o seguinte, vai ficar o quadrado desse menos o quadrado desse número. O quadrado dessa raiz aqui vai dar quanto? Vai dar x ao quadrado mais 1, menos o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Aqui embaixo eu vou só repetir. Vai ficar a raiz de x ao quadrado mais 1 mais o x. Por que ficou só isso aqui, professor? É pela propriedade que a gente usou. Esse produto aqui em cima vai ficar assim, ó, vai ficar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Aquela propriedade que a gente já usou várias vezes. Aí eu não escrevi assim para ser mais rápido, eu escrevi logo direto. Porque eu vou ter uma raiz elevada ao quadrado. Então, isso aqui com certeza vai dar isso aqui. Aí olha o que apareceu. Ó. Apareceu x ao quadrado menos x ao quadrado. Então, eu já posso fazer isso aqui. Ó. Não é isso? E aqui embaixo, como é que a gente faz? Olha o que eu vou fazer. Aqui dentro da raiz, eu vou tirar x ao quadrado em evidência. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito. Aqui vai ficar só 1. E aqui vai ficar a raiz de x ao quadrado. Quando eu tiro x ao quadrado aqui em evidência, vai ficar 1 mais 1 sobre x. 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Não é 1 sobre x. Tudo isso aqui dentro da raiz, mais o x que está aqui fora. Então, ficou esse limite aqui. Ok. E agora, professor? É isso mesmo? É isso mesmo. Aqui, olha o que vai acontecer. Como aqui tem x ao quadrado e é um produto, esse x vai sair da raiz. Vai ficar o limite quando x tende a mais infinito. Eu vou escrever diferente. Vai ficar 1 sobre x que multiplica a raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso. Mais 1. Bora entender o que eu fiz aqui. Ó. Aqui, ó, quando eu extraio esse x ao quadrado da raiz, ele fica aqui fora, né? O que sobra dentro? Sobra 1 mais raiz de x ao quadrado. É exatamente o que aparece bem aqui. Isso aqui é o número 1. 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso está dentro da raiz. Aí eu tirei quem em evidência? Eu tirei o x em evidência. Ele aparece aqui fora e ele está bem aqui. Quando eu tirei ele em evidência, ele está aqui. Ó. Por isso que fica só o número 1 aqui. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim? Ok, agora bem aqui eu vou analisar o que acontece quando o meu x vai para mais infinito. Né? Esse número aqui, ó, quando o x vai para mais infinito, aqui dentro da raiz, vai para onde? Vai para 0, bem aqui, né? Então, se esse número vai para 0, fica só a raiz de 1. Então, vai ter a raiz de 1, que é 1, mais 1, que dá 2. Então, aqui vai dar meio, só essa parte do produto aqui, vai dar meio. E aqui, o que acontece quando o x vai para mais infinito? Vai para 0, né? Então, isso aqui vai para 0. Né? Então, isso aqui vai ser igual, nesse caso, a 0. É difícil? É só questão de prática, né?
Vocês vão ter que praticar muito, gente, que tem muitas definições de limite, muito teorema, muito resultado, muita propriedade. É por isso que muitos consideram essa parte de limite a parte mais complicada do cálculo. E realmente, de fato, porque é muita coisa para lembrar. Ok. E essa outra questão aí? Limite do seno de x quando x vai para mais infinito. O que vocês acham que dá? Limite do seno de x quando x vai para mais infinito. O que vocês acham que dá? Dá mais infinito? Dá menos infinito? Será que se aproxima de um número? Dá 1? Dá 0? Nesse caso aqui, eu vou logo adiantar para vocês. Esse limite aqui, ele não existe. Porque ele não se aproxima de nenhum número. Aí você tem que lembrar uma forma de analisar isso, é lembrar do gráfico da função seno. O gráfico da função seno é mais ou menos isso aqui. Ó. Ok, o seno é uma função periódica de período 2π, ou seja, esse intervalo daqui para cá, esse comportamento dessa função, a cada 2π ele se repete. Então, se eu crescer muito o valor do x aqui, será que esse comportamento muda? Será que essa função se aproxima de um número? A gente vai ver que não, isso não acontece. Por exemplo, bora jogar no GeoGebra aqui, que eu acho que fica mais fácil de enxergar. Então, deixa eu apagar essas funções aqui. Deixa eu colocar outra aqui. Ih, não foi. Paguei foi tudo. Bom, enfim. Ih, gente, não acertei colocar. Bom, enfim. Aqui, ó, esse limite não existe justamente por causa do comportamento da função. Ela é uma função periódica e ela sempre vai ter essa oscilação entre -1 e 1. Então, tanto faz, se eu for com o meu x para mais infinito ou para menos infinito, o comportamento dela vai ser sempre esse, entre -1 e 1. Né? Vai ficar sempre oscilando. É diferente se eu tivesse uma função desse tipo aqui, ó, que ela começasse assim, aí de repente ela fosse diminuindo. Ó. Ela fosse diminuindo aqui. Então, esse comportamento aqui, ó, nota que quanto mais eu cresço aqui o valor do x, mais a função ela vai se aproximando de 0 aqui. Então, esse comportamento aqui é diferente desse. Isso é só para dar uma ideia. Detalhe importante. O que é uma assíntota? Né? Então, eu trouxe aqui a definição para vocês. Ó. Y, a reta y é igual a L, é chamada assíntota horizontal da curva y igual a f de x. Ok. Professor, o que quer dizer isso? Então, o que quer dizer isso? Então, basicamente é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Só para finalizar essa parte, a aula já está acabando. Deixa eu pegar logo um exemplo. Né? Bora pegar esse exemplo bem aí. Esse exemplo aqui está te dizendo o seguinte, é para mostrar que essa reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal para essa função aqui. Ó. Isso aqui é a tua função
e ele está te dizendo o seguinte, olha, y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Ok, o que é isso, né? A assíntota horizontal, em geral, podem existir no máximo duas. Para te obter as assíntotas horizontais, tu calcula o limite da tua função, quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. Se eu colocar, por exemplo, uma questão assim, olha, calcule as assíntotas horizontais de uma função f. Aí o que tu tem que fazer para obter? Tu calcula o limite da tua função quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. Se esses limites, a tua função for para, por exemplo, se o limite da tua função f de x for para um ponto L, quando x vai para mais infinito, então tu vai dizer o seguinte, que y igual a L é uma assíntota horizontal da tua função f. Ok, pode ser que seja só essa mesmo, mas dependendo do limite, tu pode ter funções que quando tu calcular o limite, quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito, o limite pode ser diferente. Pode ser um valor t aqui, digamos. Então, nessas condições, ó, L é uma assíntota e T vai ser uma outra assíntota. Aí tu vai dizer assim que Y não, vou escrever H, igual a T é uma assíntota horizontal de f de x. Então, basicamente é isso. Se eu colocar na prova uma função, aí eu vou te perguntar o seguinte, olha, calcule as assíntotas horizontais dessa função. Aí você tem que calcular esse limite quando estiver para mais infinito e ver o que dá. Você vai ter que calcular o limite da mesma função quando estiver para menos infinito e ver o que dá. Se aproximar do mesmo valor, então essa assíntota vai ser única. Se for valores diferentes, então tu vai ter duas assíntotas. Pode haver casos em que nem exista a assíntota. Tem funções, por exemplo, a função identidade, o gráfico dela é assim. Parte daqui. Quando x cresce indefinidamente, a imagem da tua função vai para onde? Então, graficamente fica fácil de enxergar, que vai crescer indefinidamente. E quando vai para menos infinito, a mesma coisa. Vai decrescer indefinidamente. Então, não tem, para essa função identidade, não tem nenhuma assíntota para ela. Bom, na próxima aula a gente continua esse assunto mais detalhado, já está no final. Na sexta-feira tem monitoria, por favor, não faltem. Podem procurar os monitores, encham eles de perguntas, várias dúvidas. E é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Até segunda-feira.